Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Handball Summit. O teu podcast de handball semanal está mais uma vez no ar e com um grande episódio, com um grande convidado. O meu nome é Walter Ribeiro e desta vez tenho a honra e o prazer de convidar o Gonçalo Miranda. Vamos ter uma conversa aberta sobre a sua experiência, sobre o seu passado e também sobre o seu futuro. É um episódio para ouvirem agora, uma conversa para ouvirem agora. Espero que gostem. Está no ar o Handball Summit. Tiveste treinos de manhã? Sim, não. Então. Ahm, Demos folga, era suposto haver treino, demos folga, mas eu diria que 70% da equipa foi ao pavilhão, na mesma. Porquê? Porque os que jogaram pouco queriam fazer ginásio, os que jogaram mais queriam fazer recuperação, o ginásio também. Ahm, Malta quis fazer treino de remate e eu estou lá disponível. E nestes dias tu tens que estar lá mesmo não havendo treino, Não, não é? não tenho, não tenho, mas devo. Tu gostas ou achas que como profissional é isso que tens que fazer? As duas coisas. Ok, então. Nós nestes dias, eu e o Sigurdsson, o principal, temos assim um acordo que não é oficial, que é ele está lá às 7h45 da manhã e vai-se embora por volta das 9h30. E eu apareço por volta das 9h30 e vou embora um bocadinho mais tarde. Um, e estamos ali um bocado disponíveis para aquilo que for preciso, falamos com os físios, falamos com os jogadores, vemos, porque os jogadores não vão todos à mesma hora, portanto dá para estar com uns com uns, outros com outros, controlar um bocadinho a coisa. Os físios têm que lá estar, a preparadora física também costuma ter que lá estar. Portanto, acho que não faz sentido eles estarem e o resto, o principal e o agente não estarem. Isso, o físio e os preparadores físicos têm que sempre lá estar, não é? Claro. Isso também é uma boa conversa para ter. Tenho que arranjar aí malta para falar disso. Gonçalo Miranda, 32 anos. Tu és natural de onde? Aveiro. Aveiro. Então, como é que um rapaz da Lavário vai parar a Alemanha? Tão Espera novo. aí, espera aí, espera aí. Eu joguei no Lavário, mas eu sou de São Bernardo. Ok. Então, conta-me lá essa história. Ah, sei lá, eu sou um conjunto de acontecimentos aleatórios, basicamente. De coisas que aconteceram na vida e que eu tenho tenho muito uma mentalidade de todos estes problemas que aparecem, eu vejo um bocado como oportunidades que podem, portas que podem abrir depois. Ahm, e eu claramente vi que comecei tarde a jogar, claramente vi que não ia ser jogador, mas eu sempre estar ligado ao alto rendimento. Fui para a FADEU, para a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, especialidade em handball, depois fiz um mestrado em alto rendimento esportivo com especialidade em handball. E quando acabo o mestrado, a minha namorada da altura acaba a licenciatura e decide sair de Portugal para ser jogadora. E Uhum. vai para a Suécia. Eu não tinha nada que me prendesse cá, e não, era treinador dos infantis do Vigorosa, no Porto. Ah, e jogava no Infesta na terceira divisão, eu não tinha nada que me prendesse, então disse, olha, vou com ela, sem nada. Fui só com o Erasmus+, consegui ter o Erasmus+, um apoio financeiro, dava para comer e pouco mais, e vivia na casa dela e fui sem nada. O objetivo era fazer um relatório sobre as diferenças entre o handball português e o handball sueco. Mal nós sabíamos que íamos para o Círculo Polar Ártico, ou a 70 km do Círculo Polar Ártico, e que o handball lá não existe, ou é inexistente, e o que existe é muito mau, o nível é muito baixo, Muito e baixo, como assim? De jogo ou sim, de elas tinham, condições? no feminino têm uma equipa na primeira divisão, mas são quase todas, ou seja, as jogadoras não são formadas lá, e são muitas estrangeiras. E o masculino jogava na quarta divisão e era para tentar não descer para a quinta. E o feminino do outro clube, há dois clubes na cidade, também jogavam na quarta divisão feminina também e era tentar não descer para a quinta. O handball bom na Suécia é todo no sul, na zona de Estocolmo e na zona de Gothenburg e na zona depois cá para baixo de Kristianstad. Um, e eu fui para lá, ia ver treinos só e fazer um relatório. E o treinador principal disse que era ex-capitão, ex-jogador, e ele assumiu porque não havia mais ninguém. Passado um mês de lá estar, eu disse: Olha lá, tu tens curso, eu tenho o grau 2. Ele: então podes treinar aqui, a quarta divisão. Então pronto, olha, és o treinador que eu não me apetece vir mais.
E eu vinha treinar os infantis de Vigrosa e de repente tenho 23 anos e sou treinador de séniores masculinos na Suécia. Na altura em que Portugal ainda não era nada, não nos tínhamos apurado para nenhum Mundial, não nos tínhamos apurado para nenhum Europeu. Eles perguntaram todos, mas Portugal tem handball? Ixi. Sim, porque não havia, na Champions não passávamos que era a Uhum. qualificação, na Liga Europa não fazíamos nada, uma altura muito distinta da que estamos agora do handball mundial. Depois estive na Suécia, depois a Mariana decidiu ir para a Alemanha e eu outra vez, pá, vou Também atrás dela, foste. Mas nada. espera aí, na Suécia então tu tinhas 23 anos e treinaste malta mais velha do que tu, não é? Sim. E tiveste essa barreira, não tiveste os primeiros treinos, ou seja, de infantis passar para séniores num país diferente, quais foram as tuas maiores dificuldades? Olha, eu tenho que voltar um bocado atrás e dizer, lá está, este conjunto de acontecimentos aleatórios. Eu tenho grande sorte de ter os pais que tenho e eu viajei muito na minha infância toda. Ásia, Estados Unidos, tudo e mais alguma coisa. E tive acesso a experiências que nem toda a gente tem, sou um privilegiado, que me deu a conhecer outras culturas, outras formas de estar. Na altura, quando éramos pequenos em Aveiro, ninguém ia comer a restaurantes de outras culturas, havia pouquíssimos. E nós éramos aquela família estranha que íamos comer ao restaurante chinês ou ao restaurante diferente, que Uhum. Aveiro, na altura, não havia nada. Um, e isso fez-me com que eu sempre visse as coisas de outra forma e tivesse uma mente muito mais aberta. E, e isso fez-me sentir-me bem em qualquer tipo de contexto e conseguir navegar bem estas formas de ser e de estar. E ao ir para a Suécia, eu consegui perceber rapidamente que o que é que tinha que mudar, eu como treinador, eu como pessoa, e conseguir adaptar-me no meio disso e fazer ver. O principal obstáculo foi que o treinador em Portugal ainda é uma hierarquia muito vertical. Eu digo, eu faço, até porque até chamam aos treinadores normalmente professor, ou Exatamente. percebe? Ali não, na Suécia não há professor para ninguém. O Presidente da República é tratado por tu, nem sequer há a terceira pessoa. Então eu tentei guiá-los do género. Pá, eu sou novo, eu não sei tudo, se calhar até sei menos que vocês em algumas coisas. Vamos todos juntos tentar criar aqui uma coisa que funcione para todos. O meu plus, o teu, e todos juntos conseguimos criar uma equipa. O objetivo era não descer da quarta, subimos para a terceira, logo no primeiro ano. No segundo ano era não descer da terceira, ficámos em quarto e montámos ali uma equipa e uma forma de treinar e de estar e uma defesa um bocado chata para os adversários na Suécia que fez com que eles no ano seguinte subissem para a segunda e depois foi o Danilo, que é português, que eu consegui lá metê-lo e ele esteve lá na treina na segunda também. E Mas é um bocado por aí, isso ajudou na tua construção enquanto treinador? Ou seja, essa fase que imenso. estás a dizer de tratar por tudo, de lutar de igual, de criar Claro, grupo. imenso. Imenso, porque eu fui adjunto do Porto B e na altura era o Obradovic, o treinador dos séniores. Portanto, eu vi muito como é que é a liderança do Obradovic e depois vi a liderança sueca, porque eu depois na Suécia fui ver treinos a equipas da primeira divisão, onde estavam jogadores, por exemplo, o Tobias Tulin, que é guarda-redes do Pique Cega, estava numa dessas equipas que eu fui ver treinos. Eu mandava mensagem a toda a gente, a maior parte não respondia, os que respondiam eu ia, pagava o voo, que eu tinha que voar 1 hora e meia para Estocolmo, para baixo, Uhum. e, e o pouco dinheiro que eu juntava e que a Mariana juntava era para eu andar a ver treinos e a ver coisas. E percebi que a liderança pode ser diferente, que a forma de estar pode ser diferente. Os treinos podem ser diferentes, porque a cultura também é diferente. Por exemplo, se eu disser a um miúdo em Portugal, lá, faz 10 flexões, eles se calhar fazem 7, e se o treino não tiver a ver, fazem 5 e mal feitas. Na Suécia fazem 12, mesmo que o treino não esteja a ver, porque eles sabem que aquilo é bom para eles. Se eu disser Ok. vai ali, bate com a cabeça na parede 3 vezes, eles batem com a cabeça na parede 3 vezes. Não querem saber porquê, mas batem. Portanto, este choque foi um choque muito grande de início e fez-me crescer muito como pessoa, primeiro, e depois como treinador. Não, não tem mesmo nada a ver. A forma de estar, a forma de ser. E isso, achas que isso faz a diferença? Ou seja, os atletas que não cumprem e depois ter um grupo de atletas que cumprem ainda faz a diferença? Ou seja, mesmo tu estás a falar, e isso é geral, não é só desse clube, certo? Certo, é geral, é uma forma de estar. Sim, mas também tem as suas desvantagens. Porque depois aquela manha, aquela ratice olha, ficou aquele a defender, vamos atacar em cima dele, na Suécia não existe tanto. É mais complicado. É muito mais complicado. O jogo tem que ser muito mais simples. Não tem, nós somos muito mais evoluídos em termos táticos que os suecos.
mas depois pecamos noutras coisas. Mas acho que cada um tem as suas coisas boas e as suas coisas más. E Ahm, depois, então, foste para a Alemanha, também sem não é? nada. Também sem nada. E outra vez a aventura. Tive um mês a mandar mails, mandei mails a cerca de 60 ou 70 clubes, Jesus. ninguém me respondeu, ninguém, zero respostas. Uhum. Então peguei no dinheiro que tinha, pouco dinheiro que tinha juntado e fui a um congresso de handball na Dinamarca. Depois de estar um mês sem nada para fazer, fui à Dinamarca a um congresso e estive lá um mês. Um mês não, uma semana a ver treinos e jogos e no congresso a aprender com outros treinadores. E, e lá conheci um holandês que foi convidado para ser treinador do feminino na segunda divisão alemã e ele rejeitou e disse: Ah, mas eu conheço um português que é top para vocês. Pronto, e eu aceitei e fui viver para separado da Mariana e fui treinar uma equipa na segunda divisão feminina alemã. Ou seja, aí vocês separaram, certo? Aí tivemos que nos separar, já. Ok. E aí esse momento de teres ficado sozinho foi complicado ou como estás habituado a esse tipo de vida, siga jogo? É complicado, mas estávamos a 2 horas de comboio, ainda dava para estarmos juntos, duas em Ok. 2 semanas. Aí foi relativamente tranquilo. O que me chateou foi que a equipa não queria treinar muito e eu estava habituado, vinha da Suécia de uma equipa que eu criei altamente competitiva e pá, malta que queria andar para a frente e queriam ser melhores e juntou-se ali uma família mesmo a sério e fui para lá e a capitã passado 2 semanas, Gonçalo, tens de perceber que aqui é para treinar devagarinho, futebol, cerveja depois do jogo, assim vamos à discoteca. O objetivo é não descer, mas também não queremos ficar nos melhores lugares, depois como a direção começa a ter sonhos de subir e isso não é bom. Jesus. E tu como é que lidaste com isso? Lidei muito mal, andei em depressão durante um ano, porque até porque eles me pagavam, não era suficiente, eu tinha que andar a trabalhar numa casa de trampolins, a limpar os trampolins e a tomar contas miúdas o dia inteiro, um trabalho horrível, e depois ia à tarde aturar essa malta, mas eu assinei contrato um ano e quis cumprir até ao final e mostrar trabalho e conhecer gente pá, e foi um bocado por aí, aguentei. Então tu depois, a certa altura, sabias que só ias estar ali um ano e começaste à procura de outra coisa? Ou surgiu o convite? Como é que... A Mariana também só tinha contrato um ano, portanto estávamos os Ok, dois assim um bocado, e eu queria saber primeiro para onde é que ela ia, nós tínhamos um acordo, que é, ela vai e eu vou atrás dela para onde for, ok. e eu arranjo-me. Portanto, estávamos à Uhum. espera. Ela arranjou o contrato no outro clube, e esse clube é que me veio contactar a dizer que quer ser treinador da equipa B. E eu aceitei, fui treinador da equipa B, que jogávamos terceira divisão sénior feminina e campeonato júniores feminino. E as miúdas viviam todas no internato e nós treinávamos de manhã e de tarde todos os dias, ou 8 ou Isso já 9 na vezes. Alemanha, certo? Isso na Alemanha na Isso mesma, na noutra Alemanha, ok. cidade, noutra cidade. Ok. E tive lá 2 anos, foram os anos do Covid. A Mariana jogava na equipa sénior, mas depois a Mariana não acabou o contrato até ao fim aí, foi comprada por outra equipa a meio, e então ficámos a viver em lados opostos da Alemanha durante cerca de 6 meses, pá, aí. E então, e a realidade nesse clube, como é que foi e a experiência de treinar o feminino? Foi a tua primeira vez? Não, porque eu na Suécia eu treinava os séniores masculinos, a equipa B masculina jogava e treinava a equipa B, era adjunto dos júniores, nos jogos em casa e quase todos os treinos do feminino na terceira divisão era treinador também, e ainda dava aulas de handball numa escola de manhã, hum, miúdas de entre os 12 e os 16 anos. Portanto, eu basicamente estava o clube o dia todo e conhecia toda a gente e dava treinos do feminino também e orientava jogos. Portanto, no feminino na Alemanha, na segunda divisão feminina, sénior, e depois nas júniores, já tinha experiência com o feminino. Mas eu adorei treinar naquele clube e adorei aquelas miúdas, porque Qual é que um, era o clube? Desculpa. Thüringer AC Ok. é um dos melhores clubes do mundo do feminino, um, que tem muitos problemas estruturais e não é profissional nas séniores. Tinha que ser, tem que ser e tem tudo para ser um dos melhores clubes do mundo em termos de tudo, mas não é. Mas as miúdas queriam trabalhar e queriam ser melhores e queriam ser jogadores, por isso é que saíram de casa dos pais e estavam no internato. Pá, e nós conseguimos criar ali uma equipa muito fixe também. Mas o E adorei, clube, adorei esse tempo a treinar com as miúdas, adorei mesmo. Ainda hoje falo com alguma regularidade. Tive aqui uma a semana passada, agora já tenho 21 ou 22, agora é treinadora e ela veio cá ok. ver treinos onde eu estou agora e ficou aí a Uhum. dormir. Ok. Então, mas a estrutura do clube era, estava num colégio integrado ou tinha mesmo essas condições para ter essas atletas assim?
Na Não sei se me Alemanha de faço entender. Leste, sim, sim, na Alemanha de Leste, por causa da antiga DDR, há internatos que são financiados pelo Estado, que são escolas públicas. Ok. E as atletas que fazem parte da seleção regional pagam metade desse internato. O internato acho que era à volta dos 700 euros por mês, com tudo, quarto e comida, tudo incluído. E as que são da seleção regional pagam metade, as de seleção nacional não pagam nada. E é um investimento que os pais fazem para que as jogadoras tenham uma melhor educação, porque a escola está adaptada ao desporto e nesse internato viviam cerca de 300 crianças, miúdos e miúdas, de futebol, handball, hóquei no gelo, ou seja, estamos a falar dos melhores miúdos desportistas de uma zona da Alemanha, vão todos para ali e é um ambiente extremamente dedicado ao desporto, com instalações inacreditáveis. Depois, os miúdos treinam todos de manhã na escola com professores da escola e à tarde vão treinar ao clube e aí é indiferente em que clube é que vão, ou seja, o clube não tem ligação nenhuma com a escola, com a escola, percebes? Ok. E aquelas miúdas acabaram por acontecer que elas jogavam todas na mesma equipa do meu clube. E como jogavam todas na mesma equipa no meu clube, a escola acabou por deixar que o professor velhote que dava os treinos de handball, que já tinha 72 anos, não desse os treinos e ia dar eu os treinos de manhã à escola. Bem, que diferença, certo? Para a nossa realidade portuguesa. Certo, até porque a escola tem ginásio, pista de atletismo interior, piscina, tudo o que tu Jesus. possas imaginar. E tu notavas então esse envolvimento das pessoas, ou seja, todos esses desportos, todos esses atletas, toda a gente envolvida no desporto, e claramente que isso andava, não era? Claro, e Notavas uma nós íamos, evolução. íamos fazer ginásio, desculpa, íamos fazer ginásio e estava lá o melhor velocista de 100 metros da Alemanha, da Seleção Nacional, a treinar porque tem um centro olímpico dentro da escola, ou a escola é dentro do centro olímpico. E eu estava a falar com o treinador dele sobre que trabalho é que ele estava a fazer no ginásio, porque é que ele estava a fazer aquilo, que músculos é que ele estava a ir buscar, um, de malta do futebol, malta do hóquei, eles são fortíssimos no patinagem artística e patinagem velocidade e ciclismo também naquela escola, e eu falava muito com eles e tentava ir buscar um bocadinho a todos os treinadores e picar o cérebro a toda a gente. Eu sempre E fui, quem passa vergonha passa mal. Sim, verdade. E como é que era o rendimento escolar dessa malta? Havia uma preocupação com isso? Não havia? Também eram dedicados à escola? A Havia grande aquela maioria, a grande situação de. maioria são dedicados à escola, só que a Alemanha eles fazem como nós, à escola profissional, e depois a escola secundária para ter os cursos, para se fazer os exames nacionais, para ser para a universidade. Só que na Alemanha não é tanto estigma, nem vergonha, nem o que seja, como é em Portugal, ir para um curso profissional. Portanto, e quem vai para um curso profissional pode na mesma ir para a universidade depois, não é impeditivo. E essa escola é muito mais virada para a prática, portanto, eles quase todos, os desportistas, andam no curso profissional de desporto, hum, para poderem ter vantagens na altura do treino, mas todos eles, pelo menos as minhas miúdas, muito aplicadas e esforçadas, até porque a escola depois diz: olha, se isto começar a descaminhar, esta hora de manhã que tens treino de handball às 7h30 da manhã, em vez de ter treino de handball, vais ter explicações extra. Escola que o diz, não são os pais. Exatamente, é a escola. Ok, excelente, boa. É uma boa ideia. Se a malta quiser aproveitar, deve ser um bocadinho cara, mas eh, dá para aplicar, não dá? Mas elas estavam todas na seleção regional, portanto pagavam metade. E eu tinha para aí 3 ou 4 da seleção nacional, não pagavam. Por isso, é um investimento que na Alemanha se faz. Por exemplo, os miúdos que andam aqui pagam 130 euros por mês para jogar na formação do clube. E há malta que em Portugal não quer pagar 40, 25 euros, mas as condições também são diferentes. Como os melhores clubes cobram mais, Cobram mais do que os 130. porque são melhores. Tens melhores Ou têm melhores treinadores, condições. São tens melhores melhores porquês? condições, melhores treinadores, tens melhores tudo. Pode chegar a que valores, tens ideia? Eu acho que não passa dos 170, 180 por mês, mas só para jogar. Depois, se quiseres vir para cá e mudar-te para cá, tens de pagar um quarto e Ok. tens que pagar a comida e os pais veem isso como um investimento. O miúdo quer ser jogador, Não, não é? pá, porque vai ter uma educação na mesma e se calhar até dá jogador. Se não der, vai levar as competências que ganhou como atleta de alto rendimento jovem depois para a vida.
essa Hum. disciplina, o trabalho de equipa. Portanto, é um bocadinho por aí. Estava a pensar na nossa realidade, na realidade portuguesa, e esse investimento surge, ou tenho um bocadinho ideia, dos pais na altura da faculdade, da universidade, não é? Que é quando eles veem que efetivamente têm que investir. Yeah. E na Alemanha, então, existe um investimento antes, não é? Para te poder fazer ajudar e equilibrar o desporto com os estudos. Certo, mas também, sei lá, quanto é que pagas para pôr uma miúda ou um miúdo no balé? Eu acho que é caro, mas deve ir aos 50, 60 euros por mês. Pronto, mas o salário mínimo cá, em comparação, percebes? A diferença não vai ser assim tão grande, ou seja, é como pagar uma miúda ou um miúdo para ir para o balé em Portugal. Ok. Percebes? Percebes? Sim, sim, sim. Se for um balé inacreditável em Lisboa, se calhar o melhor Deve ser balé de mais. todos em Lisboa, se calhar deve ser mais caro. E Sim, quanto sim, melhor sim, deve for, ser. mais caro é, percebes? Ou na música, queres Uhum. pôr um. Mas eu Portanto, tinha muito essa discussão dos valores a pagar, porque eu achava que se devia pagar mais. Tinha muito essa ideia, até achava que, acho que os treinadores têm que receber mais, não é? Achamos todos. Eh, e então, imagina, numa escola de dança, eu tinha esse conhecimento, tu pagavas 50 euros, tinhas dois treinos por semana, só. yeah, No handball, tu pagavas 25 ou 20 na altura, 20, 25, tinhas três treinos por semana e tinhas jogo. Ou yeah. seja, tinhas muito mais competição, tinhas muito mais coisas e acabavas por pagar muito menos. Da mesma forma, e isto tem a ver com a realidade dos desportos, da mesma forma que colocar um treino um sábado de manhã, um domingo de manhã era um escândalo, e depois ias à escola, à natação e vias aquilo completamente cheio, não é? Àquelas horas. Tem muito a ver com as realidades do desporto e não da cultura desportiva, que já falámos aqui um monte de Sim, vezes. sim, 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 sem dúvida. Né? E então, continuando na tua história, como é que chegas ao Blumenbach? Disse bem? Gummersbach. Não vou dizer mais, ok. Outra vez, sou uma pessoa muito sortuda e estou no sítio certo, à altura certa. A Federação Alemã tem centros de treino regionais, como em Portugal. E o treinador que vinha dar treinos, Desculpa, tens ideia de quantos centros de treino? não faço a mínima ideia. Ok. Não faço Mas mesmo. serão mais do que quatro? Sim. Pois, são para aí, sei lá, uns 20, Ok, está bem, está bem, está bem. 20, 25, não sei. Mas Sim. as miúdas da minha equipa, hum, estavam todas na seleção regional e por causa disso tinham todas centro de treino. E era uma vez a cada 2 semanas, uma terça-feira. E eu ficava sem miúdas para treinar. E quem dava os treinos nem sequer era do feminino, era o treinador adjunto do Sub-21 alemães, da seleção alemã. E ele é professor universitário de desporto na cidade onde eu vivia, uma pessoa altamente, Alexander Koch. E eu comecei a falar com ele a perguntar: olha, porquê não damos o treino em conjunto? Porque são as minhas miúdas, tu estás todas com ela, não tem ninguém para treinar. É um dia que eu não faço nada. hum, e tu podes ficar com umas a fazer trabalho individual de um lado, eu fico com outras. Pá. E depois começámos a falar de handball. Na altura, Portugal começou então a crescer e ele jogou contra, como era adjunto do Sub-21, jogou contra a geração de 98, 99 de Portugal. Hum, e, e ele começou-me a fazer perguntas: o que é que vocês fazem em Portugal? Como é que fazem? O porquê? Comecei a ir para a casa dele, grandes noitadas a falar de handball, a ver handball, a ler livros, artigos científicos e ficámos amigos. E quando ele soube que a minha mulher assinou para outro clube, ele disse: para onde é que tu vais? Tu tens que ir para um clube em condições agora. E eu: pá, não tenho nada, ninguém me conhece. E ele: não te preocupes, vou fazer umas chamadas. E ele arranjou uma entrevista no Gummersbach. E eu fiz um processo de entrevistas. Fiz para aí duas por Zoom, depois uma pessoal e depois a quarta vez já foi para dizer que sim. A diferença que é para Portugal, não é? Essa forma de contratar um treinador. Que processo foi esse? Ou seja, que entrevistas foram essas? Eu acho que foi mais um processo mais demorado, primeiro por eu ser português, depois porque o meu conhecimento da língua ainda estava mais rudimentar do que está agora, e serem um bocado desconfiados de um treinador português tão jovem, então quiseram ter a certeza de que eu era a pessoa certa. A primeira vez foi por Zoom, com o adjunto dos séniores e o coordenador da formação, mais uma pessoa dos escritórios, que é quem organiza a formação toda. Com essas três pessoas por Zoom fizeram perguntas de quais são os meus valores, de como é que é o meu microciclo, de como é que é o meu modelo de jogo em si, o meu modelo de jogo defensivo, do que é que eu acho que um jogador tem que ter para chegar a alto nível. Foi uma série de perguntas, eu respondi a todas. Depois a segunda foi para dar
para dizer, para explicar um treino e, ou melhor, uma semana inteira o microciclo, mas o que é que eu fazia em cada treino, os tempos de exercício, quais eram os feedbacks que eu queria dar, o porquê, essas cenas todas. Essa foi a segunda. A terceira foi vim cá, guiei, 4 horas e meia, vim cá e foi mais para me conhecerem como pessoa e falarmos um bocado do meu passado e um bocadinho mais como pessoa e depois vi um treino dos séniores para conhecer o Sigurdsson e assim. E depois, quando toda a gente deu o aval, então a quarta vez que foi quando eu vim aí foi já para assinar o contrato. Boa. E nesse processo todo, tu notavas que esse facto de tu seres português pesava? Sim, sim, nós não somos ninguém ainda. O treinador português não tem peso nenhum na Alemanha. Zero. Não conhecem, não têm mínima noção? Agora conhecem dois. Uhum. Agora conhecem dois, porque há 2 anos só conheciam um. Ok. E Ou como é que seja, te sentes então neste processo de começarem a conhecer? Achas que seria mais fácil agora essas entrevistas? claro, muito mais. Mas também acho que se o meu nome, em vez de ser Gonçalo Miranda, fosse Miranson ou Miransen, era muito mais fácil ainda. E recebia muito mais dinheiro. E então depois dentro do clube, tu vais para treinar o quê? Desculpa. Eu vou treinar a equipa B, que são miúdos entre 19, 20 e 21 anos, que jogam terceira divisão sénior. Ok. E esses miúdos eram da formação do clube ou iam buscar a outros clubes? Um misto. Eles disseram-me que eu ia ter 12 minutos para treinar. Eu cheguei no primeiro treino e tinha 5. Então, Uma organização e estavam numa reestruturação do clube. hum, e a grande maioria, eu diria 80 ou 90% dos miúdos que chegam à equipa B ou os júniores do clube não são da cidade, não foram formados no clube. Hum, mas tive a sorte desses 5 miúdos de serem incríveis. Treinámos um contra um e 2 contra 2 os treinos todos. Mas depois vinham 3 ou 4 dos séniores, mas não treinavam, eles só vinham ao jogo, ou seja, eu fazia vídeo no balneário antes do jogo, com a equipa, e fazia vídeo quando íamos jogar fora, no balneário fora, antes do jogo também, ou no autocarro, e vinham depois, eu chamava os 3 ou 4 melhores júniores para jogar também. Portanto, juntávamos todos e jogávamos. E fizemos a melhor época de sempre da equipa B do clube. E isso deu-me uma estaleca diferente, eu ter feito a melhor época de sempre da equipa B do clube, sabes? E a sim. equipa a jogar bom handball e os miúdos a saírem para clubes melhores e a irem treinar aos séniores e a jogarem nos séniores. Isso fez com que a vida. Eu tinha contrato de um ano só, ou seja, eles em janeiro quiseram logo renovar comigo e em dezembro, em dezembro começaram a falar e em janeiro eu renovei o contrato. Diferença. Se fosse em Portugal, falavam contigo no final da época, certo? Sim, mas aqui também é um bocado assim. Então, Eles só falaram comigo que eu tive outras propostas. Eles souberam que eu tive outras propostas. Se eu não tivesse outras propostas, provavelmente teriam falado comigo no final da época também. ok. E então, e qual era o objetivo para a equipa B? Ou seja, jogava na terceira divisão, certo? Certo. Qual era o objetivo em termos de estrutura? Só tinha 5 atletas. Disseram que tinham 12, só tinham 5. Mas qual era o objetivo? Dar tempo a alguns atletas que vinham da equipa A? Dar experiência a jogadores que vinham do sub-19? Qual era o objetivo? É que os que vinham da equipa A jogassem, e jogassem o jogo todo, e os que treinavam os 5 coitados comigo não jogavam, e os melhores júniores terem a oportunidade de jogar contra séniores, porque o handball na formação na Alemanha em júniores, ou seja, em sub-19, comparado com a terceira divisão sénior, é um pulo qualitativo e físico muito, muito, muito grande. Então era bom que os miúdos do último ano de júniores e alguns do primeiro já começassem a competir no escalão sénior. E esse ano foi usado como o ano para fazer uma limpezazinha dos júniores e da equipa B e eu comecei a perceber que ninguém ia fazer scouting por mim, que a maior parte dos júniores que subiam não tinham qualidade e que íamos mandar muitos júniores embora. Então eu fui buscar miúdos a Alemanha inteira, basicamente.
andei à procura de miúdos o ano todo a contactá-los, a falar com os pais, a fazerem treinos à experiência, semana à experiência, e a tentar que viessem jogar para a equipa B do clube, para eu ter uma equipa para treinar, para não ter só cinco. Tinhas essa liberdade da estrutura para poderes organizar isso, porque isso envolve custos, certo? Ou seja, trazê-los para cá, nessa semana à experiência, onde ficam, Que custos é que envolve? porque já têm essas condições todas, o clube. Não, ficar a dormir no sofá de um outro jogador qualquer, ou ficar, sei lá, ficavam assim e eles pagavam a comida, os pais é que os traziam, ou eles vinham sozinhos de carro ou de comboio, não há custos nenhuns. E se eu dissesse, olha, eu quero muito que tu venhas, mas tens que pagar 130 de mensalidade, mais os 500 ou 600 por mês do quarto. Eu disse, ok. Eles pagavam. Porque lhes conseguias vender bem o projeto, ou já existe a cultura, certo? Mas como é que vendias então o projeto? Fazia uma apresentação de PowerPoint, eh, e basicamente era tentar seduzi-los e mostrar-lhes se eles viessem para cá e tivessem cá 1 ou 2 anos a treinar connosco, em condições de treino bastante distintas das que tinham nos clubes onde eles vinham, teriam a oportunidade de ir para uma equipa da segunda ou da primeira divisão a seguir. Ou a probabilidade E, seria mais alta. e para a equipa A, era difícil? É difícil entrar? No primeiro ano estávamos na segunda, no primeiro ano que eu cá tive, havia muitos jogadores ali a trocar entre a terceira e a segunda divisão. Depois subiram. Nesse ano ainda deu para fazer um bocadito. A partir daí o salto qualitativo é muito grande. Mas o meu objetivo era que os miúdos estivessem preparados para, se tivessem que ir treinar aos séniores, pelo menos não estragassem os exercícios, percebes? E então como é que tu fazias isso? Ou seja, a tua relação com o treinador da equipa A, o tipo de jogo ou o estilo de jogo, estavas por dentro? Já eras adjunto da equipa A? Não, não, não. Então como é que estavas envolvido no processo? Nós tínhamos todos os dias de manhã, às 7h30 da manhã, treino de ginásio, a equipa B. Antes deles irem para os estágios, universidade ou escola, ou o que fosse. E 4 vezes por semana, de segunda à quinta. E eu abria o pavilhão às 7 da manhã, saía de casa às 6h25. E chegava às 7, treino de ginásio das 7h30 às 9, e eu ficava no ginásio, ou ficava a fazer vídeo no escritório, o que fosse, e às 9 começavam a chegar os séniores e às 10 era o treino dos séniores. Eu ficava lá sentado, das 10 ao meio-dia, via os vídeos todos, os treinos todos, anotava os exercícios todos e ficava lá sentado. Durante estes 3 anos que fui treinador da equipa B, vi os treinos todos e apontei tudo. Ah. E devagarinho, o Sigurdsson é islandês, ele não é uma pessoa que dê muita confiança de início. Devagarinho, passado um ano e meio, começou a falar mais comigo, começámos a criar uma relação e no final do meu terceiro ano já começava a dar alguns treinos de técnica individual a alguns jogadores dos séniores e a ajudar nos treinos e algumas coisas quando era preciso. E por eu estar tão dentro e ver os treinos todos, os vídeos todos, os jogos todos, e eu fazia vídeo e estatística live nos jogos em casa também, isso fazia com que eu estivesse dentro do processo e conseguisse trazer isso para a equipa B. Os atletas, quando iam acima, tu notavas que havia essa integração, ou seja, essa vontade que não estragasse o treino? Claro, claro, estavam perfeitamente. E havia alguns que vinham acrescentar algumas coisas já. Isso fazia-me extremamente contente e orgulhoso porque via que o trabalho que estava a ser feito, estava a ser bem feito. Porque há jogadores agora que estão nessa altura, nós dominámos a terceira divisão, mas dominámos fácil, e que saíram quase todos para a segunda divisão, mas para bons níveis na segunda divisão, a jogar um bom nível, a jogar muito tempo e são jogadores muito importantes na segunda divisão e alguns deles já podiam estar na primeira, se calhar. Um, ti- Tivemos ali fizemos um bom scouting e conseguimos montar uma boa equipa e era malta fisicamente muito grande, forte e como o modelo de jogo era muito parecido, então era fácil integrarem-se nos treinos dos séniores. E alguns Nesse, a pro- chegaram a jogar e a ajudar mesmo. nesse processo todo, eh, onde é que entra o teu estilo de jogo? Ou seja, e a tua forma de jogar? Tu queres ajudar os atletas, não é? Aqueles que quando tenham a oportunidade estejam preparados, mas ao mesmo tempo tu tens uma forma de jogar e um estilo de jogo, não é? E em que momento é que tu equilibras as coisas? Ou tu
não sei se me faço entender, porque há muitos treinadores que estão-se a borrifar para o que fazem no escalão de cima, certo? E colocam só o seu estilo de jogo, a sua forma de jogar e estão-se a borrifar e às vezes até dizem que o que está em cima está mal feito. Não sei se me faço entender. Faço, mas eu acho que o meu modelo de jogo não está certo nem está errado, nem do de cima está certo ou errado. Eu tenho é que dar as skills e o conhecimento técnico-tático aos jogadores para que eles consigam jogar com o Juan Carlos Pastor, treinador espanhol, ou com o Sigurdsson, que é treinador islandês. Eles têm que. É esse o meu grande objetivo, é formar um jogador para que ele consiga em qualquer modelo de jogo jogar. Porque e eu acho que o nosso modelo de jogo, por acaso, é um modelo de jogo um bocado mais abrangente, e o meu ainda é mais abrangente que na equipa sénior, ou era, para permitir que existissem essas coisas todas e os jogadores realmente crescessem com mais skills, com outro, pudessem ver outros estilos de jogo também. Não fosse uma coisa tão fixa como a na primeira equipa. Abria um bocadinho mais as coisas. Ou seja, a primeira equipa defendia um 5-1 Balcã, em que o avançado não saía da frente, grandalhão, com 2,2 m. Eu defendia esse, mas também tinha assim com um espanhol, com um central mais pequenino à frente ou com um ponta esquerda à frente. Alguém defendia assim com um espanhol nos séniores? Não. Mas o Sigurdsson sabia o porquê de eu estar a fazer, porque se algum daqueles miúdos alguma vez tivesse um treinador espanhol ou português, se calhar encaixava bem, percebes? E era um bocadinho por aí. E o 6-0 também, às vezes igual ao dos séniores, às vezes um bocadinho mais fechado, às vezes um bocadinho mais aberto, para lhes dar essas características todas que eu acho que são. Que o handball que se joga agora não é o handball que se vai jogar daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos. Temos é que lhes dar as ferramentas todas para que eles consigam adaptar-se rapidamente a qualquer tipo de treinador. Eu acho isso excelente e acho que todos nós treinadores devíamos pensar dessa forma. É fácil ser adjunto, Não. porque Primeiro porque eu nunca fui adjunto de ninguém. Mentira. No meu primeiro ano, no Alavário, eu comecei como adjunto das infantis femininas, que eram, pai, 30 miúdas, e as minis não existia treinador de minis, então eu acabei por ser treinador das minis e treinava no círculo central, porque treinava as iniciadas de um lado, as infantis do outro, e eu treinava no círculo central com um pai 15 miúdas. E fui adjunto da Diana Roque, que é guarda-redes de handball, Uhum. ah, e foi ela a primeira pessoa, e eu fui adjunto dela. Mas ser adjunto não é fácil, porque eu nunca fui adjunto a alto nível, e estive sempre sozinho, quase sempre sozinho, sem adjuntos, sem preparadores físicos, sem treinadores guarda-redes, portanto fui eu a dominar e controlar o processo todo, e de repente chega uma posição em que não sou eu que tenho que controlar o processo todo, em que sou uma parte importante da roda, mas não sou eu que ponho a roda a andar. E isso, pronto, é um processo de adaptação, mas foi uma conversa muito honesta que eu tive com o Sigurdsson quando ele me convidou na altura. E falámos os dois, foi uma conversa mesmo muito aberta, do género, pá, eu não sei se consigo ser adjunto. E ele, pronto, vamos tentar. Porque não é, depois de 10 anos a ser principal e a mandar tudo, e eu sou um bocado mandão e sou um bocado controlador e obsessivo com as coisas como eu as quero. Ser adjunto é libertar um bocadinho essa responsabilidade e não me é fácil, não me é natural. É ver um bocadinho de fora, não é? Que às vezes o treinador principal não vê. Mas depois também existe uma proximidade maior com os atletas, certo? Isso também, sim, eu sou polícia bom. Uhum. Sim, sim. E como é que relacionas isso com a altura de exercer autoridade perante esses atletas? Sabes que quanto mais sobes no nível, mais os jogadores reconhecem competência. Mas também são gozões e também gostam de testar. Vão sempre testar, Mas, sim. mas se reconhecem competência e reconhecem que aquilo que tu estás a fazer é para o bem deles e eles reconhecem que aquilo lhes está a trazer alguma coisa, não há problema nenhum da autoridade. Ok, ok. Tu, então, este ano é o primeiro ano que estás como adjunto? É o meu segundo. O ano passado foi Teu o primeiro. segundo ano. E depois também és responsável pela equipa B e sub-19? Sou. Como é que sei descrever?
há um treinador Hum? e eu sou, por exemplo, sou tipo o guia desse treinador, ajudo um bocadinho. Eu quero ajudar esse treinador a crescer, a dar o próximo passo, e eu ajudo um bocadinho e vejo os treinos, os jogos. Não é que eu dê o treino, eu estou no treino, às vezes estou na bancada, outras vezes eu dou um exercício quando ele precisa, e é um bocadinho abrir essa. Ser um mentor, basicamente, do treinador e poder ajudar também na escolha dos atletas e dizer: olha, atenção que este jogador pode vir a dar jogador, eu acho que aquele não vai dar, se calhar ele devia jogar um bocadinho mais tempo. Hum, mas é um bocadinho por aí. Como é que tu identificas isso? Que esse jogador vai dar ou não vai dar? Ou quais são as tuas crenças? Ou quais são os skills que consegues verificar? A primeira coisa é, chega a horas, faz extra, é coachable. No mês, quanto é que ele evoluiu? Ele até podia ser um Zé Navo, mas no primeiro mês que esteve connosco, quanto é que ele evoluiu? Se ele continuar assim, até onde é que pode chegar? É boa pessoa? Como é que ele reage a um 2 minutos do árbitro? Como é que ele reage a vir para o banco depois de 3 erros seguidos? Como é que ele reage ao erro do colega do lado? Isso eu sou extremamente atento. E eu tenho, mas acredito mesmo, 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 do fundo do meu coração que uma boa pessoa vai ser melhor jogador. Ponto. Acredito mesmo. E há muitos jogadores talentosos que andam aqui e eu, oh, amigo, mas tu não vais dar nadinha, zero. Podes ser o maior jogador do mundo, mas és um. Pronto, és má pessoa. Não, desculpa, mas não. Podes ir embora. Mas não E, dás e oportunidades. Diz. não, não, eu quero perceber o porquê dele ser má pessoa primeiro. Ok. E tentar chegar a essa pessoa e tentar que a equipa e a cultura do clube a transformem. Mas há limites. E há miúdos pronto, que já é tarde demais, já não vai dar. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é o ser jogador. Isso dá para ver, mas depois também há outras coisas que é, ok, ele tem 18 anos, tem 1,62 m e é pivô. Sim. Pode vir a dar um pivô, se calhar, na segunda divisão ou na terceira, mas não é para aquilo que nós queremos. Nós não estamos a jogar a Liga dos Campeões, mas queremos formar jogadores que joguem a Liga dos Campeões. E o clube E tem essa noção, ou seja, do investimento que fazem na equipa B e na formação para a criação desses atletas. Se tem essa noção, se tu ajudaste nesse processo ou se já o havia. o adjunto na altura, que agora é treinador na segunda divisão no Coburgo, instaurou um monte de processos e de estrutura na formação, principalmente na equipa sub-17 para cima, que são os últimos 3 escalões. E quando ele foi embora, depois eu continuei esse processo. E eu acho que agora estamos a tentar que as equipas de baixo também comecem a. Porque eu gostava muito mesmo de ter mais miúdos de Gumas de Barro da cidade a jogar nos séniores. Só temos um. Na equipa B só temos dois. Ok. Mas porquê? Temos 25 miúdos no sub-15. Porque é que nenhum chega acima? Então é um bocadinho por aí, primeiro, criar esta cultura e esta forma de estar e de ser de exigência e de trabalho e de serem boas pessoas. O balneário tem que estar limpo depois dos jogos, não pode haver nenhum tape, nada. Essas coisas, esse controle, depois do treino, as garrafas está tudo arrumado, o ginásio, os pesos todos certinhos, tudo direito. Se isso vier de cima da primeira equipa e depois começar a descer, isso é a primeira coisa. E depois a segunda é tentar que os miúdos sub-13, sub-11, sub-9, que os treinadores sejam melhores, porque não eram, que joguem mais, que treinem mais com mais qualidade para que depois em cima consigamos alterar um bocadinho. Mas é difícil porque na Alemanha, por causa do Magdeburgo, toda a gente joga da mesma maneira na formação, que é pivôs aparecem e jogam contra um. Isto promove miúdos extremamente explosivos e fortes já em idades baixas, que são aqueles miúdos com testosterona em níveis que chegam ao pico da adolescência mais cedo. Não necessariamente vão ser os melhores depois, mas são os melhores naquela idade. Os treinadores querem ser todos campeões de sub-17 para irem para o sub-19, para serem campeões de sub-19, para irem para uma. Porque se fores campeão de sub-19, é quase garantido que vais para uma equipa da segunda ou da primeira divisão. Vais para as seleções nacionais ou regionais e depois consegues subir. Isso faz com que sejam equipas de alto rendimento em sub-17 já,
jogam os mesmos os jogos todos, e os grandes, os miúdos grandalhões de 15 anos que têm 2 metros, que já não se mexem muito bem, não jogam. Pura e simplesmente não jogam. Na Alemanha inteira. Então, por exemplo, a seleção regional daqui da nossa zona, na primeira linha não tem nenhum miúdo com mais de 1,80 m. Estamos a falar de miúdos de 16 anos. Uhum. Tá bem, mas nós no clube temos 4 a 2 metros. Mas nem sequer estão na equipa A, estão na equipa B. Porque eles não são bons a jogar um contra um, ainda. Sim. E não se está a ver as coisas a longo prazo. Eu acho que esse é um dos problemas da Alemanha, e que depois vem para o nosso clube também e que é difícil desconstruir. Tens essa dificuldade tens dificuldade em demonstrar, não é? Que dá certo. Que se todos os clubes funcionam dessa forma, porque é que nós vamos ser diferentes, não é? Porque é que. Eu tentei mostrar isso com o meu trabalho, ou seja, eu fui buscar miúdos desconhecidos a clubes desconhecidos e toda a gente, "Não vais buscar esse miúdo." Os melhores estão no Leipzig, no Fusto de Berlim, no Dormagen, no Magdeburg, no Rhein-Neckar-Löwen. Os melhores não estão aqui. Portanto, eu tenho que ir buscar miúdos que passam despercebidos e ver o potencial deles. Ou seja, eu fui buscar miúdos quase todos entre os 1,90 m e 2 metros, muito magrinhos, com mobilidade, e comecei a trabalhar com eles. A fazer ginásio, a puxar ferro mesmo a sério, 4 vezes por semana. O objetivo não era ganhar ao fim de semana, era construir nos primeiros 6 meses um, um físico que permitisse treinar mais. Porque se eu treinasse muito handball como eles eram, eles iam ficar lesionados de certeza. E depois começar a treinar handball em condições a alta intensidade e a dar-lhes as ferramentas para que eles chegassem. E eles passaram de miúdos desconhecidos de clubes pequeninos, que nem sequer jogavam nesses clubes pequeninos, agora são jogadores da segunda. E eu tentei e tento ainda no clube aqui: olha, este jogador ninguém sabia que ele era, ele não jogava naquele clube e agora olha onde é que ele está. Pá, se calhar estamos a apostar na malta errada, mas é difícil desconstruir isto. É muito difícil. Eu também tenho tido essa dificuldade de, de dizer: olha, podemos apostar noutra malta, podemos tentar dar a oportunidade a todos, de forma a que esses que são grandes cheguem lá. Ou que tenham boas condições, porque aquilo que eu costumo dizer muitas vezes, nós não sabemos se estes atletas vão chegar lá. Então, tentar dar à maioria Exato. o mesmo tempo, porque depois, cada vez que nós temos crenças, em alguns atletas acontece sempre qualquer coisa. E então acho mesmo que deves dar o maior, a maior experiência ao maior número de atletas para que eles consigam ser melhores todos e depois, claro que há uns que a vida se encarrega de fazer essa filtragem, não Claro. é? Mas não Há temos espaço para todos. há espaço para todos, sim. Mas aqui agora parece que só há espaço para os anões de barba que jogam contra um. Parece. Uhum. Aquela malta que marca 20 golos e que está toda a gente satisfeita, e depois tu vês o outro que. E eu acho que nós devíamos ser mesmo responsabilizados, principalmente em Portugal, eu digo isto muitas vezes, às vezes devíamos ser responsabilizados, nós somos tão poucos e deitamos fora atletas que poderiam nos ajudar no futuro e não o fazemos. Mas eu digo-te uma coisa: em Portugal trabalhamos, pouco que eu conheço, e já estou há 10 anos fora, 1000 vezes melhor que cá. Na média. Na média, sim. Eles têm muito mais jogadores, Uhum, muito sim. mais dinheiro e a média de alturas é muito superior. Mas, por exemplo, sabes quem é o Julian Koster? Uhum. É um dos melhores laterais esquerdos da Alemanha, joga a central aqui no clube, central na seleção, lateral esquerdo. Ele tem 2,2 m. Ele tem no counter movement jump, depois do treino cansado, 62, 63 centímetros, que é uma coisa abismal para uma pessoa de 2,2 m. Fisicamente é um supra-sumo de salto, de corrida, de tudo e mais alguma coisa. Tem 2,2 m. Nós fomos buscá-lo a um clube da segunda divisão onde ele foi formado e ele era o segundo lateral direito. Achas que alguém treinou com ele, trajetórias, remate exterior? Ele tem um braço um bocadinho preso, agora está muito melhor. Mas quando nós fomos buscá-lo, e num ano passou a ser jogador da seleção nacional e a estrela da seleção alemã, e ele, pá, explodiu. Mas no clube onde ele estava, como ele não era pequenino e jogava um contra um, mas também não atirava fora dos 12 metros, percebes? E é um Não bocadinho essa, servia. essa.
Exato, é um bocadinho. E nós fomos buscá-lo e o treinador da altura desse clube da segunda disse: Ah, ele nunca vai dar jogador, não sei porque é que vocês o foram buscar. E agora vai para o Kiel, não é? E é um dos jogadores mais preponderantes da seleção alemã. E eu acho que isso devia abrir os olhos à malta, mas não abre, infelizmente. Portanto, o que é que tu gostavas que os portugueses aprendessem com os alemães? Que o jogo não é um espetáculo, não é só um desporto, é um espetáculo. E que os alemães encaram isso como ir ao cinema ou ir ao teatro ou o que for e beber uns copos, é um evento social, juntam-se todos, apanham uma bebadeira juntos e ficam todos contentes e as frustrações do da semana do trabalho saem ali todas e identificação com o Clube da Terra e essas coisas todas. Eu acho que era isso que podíamos ir mais buscar, porque eu acho que há pouco esforço da maioria dos clubes em fazer, sei lá, um espetáculo na entrada das equipas ou apagar as luzes e meter uns lasers. São coisas que não custam assim muito dinheiro mas que não se fazem em Portugal para aumentar o espetáculo. E no intervalo haver atividades com os jogadores, com a malta que está a ver o jogo. Qualquer coisa para entreter, não é? Criar uma zona VIP. No final da zona VIP, os jogadores vão lá, as pessoas que pagaram o bilhete VIP têm acesso a estar com os jogadores, a equipa adversária vem à zona VIP também, se calhar, percebes? Criar algo mais que seja só desporto. Porque, Ok. E o que é que os alemães têm que aprender com os portugueses? a criatividade, a manha, a ratice, o desenrascar, Uhum. Muito acho que é bom. por aí. Aquela do desenrasca, não é? Pá, é que aqui se alguma coisa não está de acordo com o plano, é logo Problema. um problema. E eu como já treinei tantos escalões em todo lado, em todas as condições possíveis e imaginárias, sou muito mais tranquilo nessas coisas. Quando estás a assistir aos jogos da nossa seleção e depois temos tido esses bons resultados, a pergunta é se ficas orgulhoso, obviamente. Mas Claro. como é que depois espalhas isso para o resto? Ou seja, como é que chega até aos outros? Olha, infelizmente, eu tenho que ser honesto. O jogador português tem muito má fama na Alemanha. Tem Quê? fama de ser preguiçoso, Hum? tem fama de ser Chico desonesto, esperto. fico Uhum. esperto, de não se cuidarem no verão. E essa má fama tem sido difícil de alterar. De não fazerem nada no ginásio, essas coisas. Uhum. E eu fico extremamente orgulhoso de, ainda que tenhamos essa má fama, consigamos ganhar a Alemanha. Agora é preciso que a malta que venha para a Bundesliga, antes de ir para a Bundesliga, já se treine como se treina na Bundesliga 1 ou 2 anos antes. Porque senão vão cá chegar e vão se lesionar. E vão ficar em choque. Porque, a intensidade é completamente distinta. Não é porque o jogo seja evoluído taticamente ou qualquer coisa. Pá, mas uma pessoa, todas as pessoas que vêm ver um treino nosso veem que a intensidade é diferente. E se o jogador português não está minimamente preparado, vai ser difícil. Ok. Mas eu fico muito orgulhoso de ver a seleção e a chegar ao nível onde está e ao patamar que está. Um, mas gostava que viessem agora para a Alemanha e para clubes top alemães e que jogassem Champions em clubes tops alemães e começássemos a mostrar que também a este nível dá para o jogador português também dá para este nível. Não é só para na seleção dar. O Sporting está a fazer esse trabalho incrível, acho eu, mas a pergunta, e é o que os alemães dizem todos, sim, sim, mas eles ganharam por 20 no fim de semana na Liga Portuguesa e descansaram os melhores jogadores. Enquanto aqui o Gitzel joga 60 minutos todos os jogos. E se ele não jogar, eles perdem, com o último classificado. E é um bocadinho por aí. Eles dizem todos: sim, sim, essa malta que joga no Barcelona, e assim, sim, sim. Eles venham para a Bundesliga, venham e vejam. Eles têm um bocadinho esse elitismo, os jogadores que jogam na Bundesliga, que é até virem para cá. Mas isso é interessante, porque às vezes não temos essa noção, não é? E quando tu dizes o ritmo,
É ritmo alto de jogo, de treino, físico, De tudo. Por de exemplo, tudo. ontem o nosso especialista defensivo, um dos dois, ahm, não jogou. Entrou só tipo para 3 ou 4 posses de bola. Ele no final do jogo foi para o ginásio, meteu 170 quilos e fez caminhadas em lanes com 170 quilos. Depois foi para o assalto bike fazer intervalado até se vomitar. Porque ele sabe, se não fizer isso, no próximo jogo não vai estar preparado. Um, e a intensidade de treino é diferente na maioria dos clubes e depois o jogo também exige outras características. Os árbitros permitem um bocado mais de contacto. Por exemplo, vi agora o Porto Sporting. Mais de metade dos 2 minutos e 7 metros na Bundesliga não é nada. Siga jogo. E vale muito mais contacto e são jogadores muito maiores. Isso faz com que o jogo, taticamente, não é de todo mais evoluído que o nosso. Não é. Pá, mas eles são muito grandes e muito fortes, correm muito, saltam muito. E todos os jogos estão a 100 mentalmente. Isso faz uma diferença muito grande. E agora tu, tu foste buscar o João Gomes, não é? Foi ideia tua? Não sei se podes dizer essas coisas, pronto. É do clube, não é? Não, não. Eu, o Sigurdsson e o chefe do clube, o Christoph Schindler, trabalhamos os três em conjunto e eu tenho vídeos, sei lá, das ligas quase todas do mundo, de muitos jogadores que eu acho que nós achamos que sejam interessantes e vamos vendo esses jogadores durante 3 4 anos até chegar um momento em que seja preciso. Então andámos a acompanhar o João durante algum tempo já, um, mas os três em acordo chegámos que, pronto, que fazia todo o sentido o João vir para cá. Sentes essa responsabilidade de ir buscar um jogador português por aquilo que disseste? Sinto, mas eu fui buscar o João porque sei como é que é o João. E sei que ele no primeiro treino levou 3 ou 4 na boca e não disse nada e continua a ir para cima deles. E continua, e continua, e continua, e continua. E é um guerreiro. Porque a má fama que o jogador português tem, se viesse e no primeiro treino se acobardasse, eu ia ficar mal visto, o jogador português ia ficar mal visto e eles provavelmente nunca iriam mais contratar mais nenhum português a seguir. Não é? E tu nunca sabes onde é que o Sigurdsson vai estar depois, em que clubes é que ele vai andar como treinador, e eu acho que isso seria mau para o handball português. Portanto, eu sinto essa responsabilidade, eu de ser extremamente competente naquilo que faço como treinador, para que possa abrir portas a outros treinadores portugueses, e já consegui trazer mais um treinador português para a formação cá, mais um físio português, e, e tentar que o jogador português também melhore essa fama. Excelente. Obrigado, João, por essa abertura de portas. Tens, tens vontade de treinar um clube português? Hum. Tenho, tenho. Eu gostava muito, hum, lá está, de ajudar Portugal e ajudar o jogador português e o treinador português. E acho que a experiência que tenho vindo a ter nos últimos anos cá fora que podem ser mais valias para treinar em Portugal. Um, mas por outro lado, eu adoro estar na melhor liga do mundo. Os pavilhões estão sempre cheios. O nosso pavilhão está esgotado há 39 jogos consecutivos Jesus. e, e é diferente e jogar ao Magdeburg e ao Flensburg e ao Wetzlar, que é um clube que está cá em baixo na tabela, mas o pavilhão está cheio e é um ambiente diferente. Mas sim, gostava muito. Até eu tenho saudades de casa e tenho saudades de Portugal. E cá na Alemanha há o Boxing Day, portanto eu não vou passar o Natal a casa, não vou passar uma passagem ainda na casa há, sei lá, 6 anos. Há 6 anos. Um, e já são 10 anos. Uhum. E agora ainda por E cima estou longe da mulher também, da Mariana, portanto ainda custa mais. ainda custa mais, sim, acredito que sim. Mas sentes-te realizado, então, por estar nessa realidade. Sinto, sinto, sinto. E sinto-me extremamente grato e lá está, sobretudo pela, como as coisas correram que me permitissem abrir e sempre abrindo portas, até chegar onde estou. Tive de estar sempre preparado para quando as portas se abrissem, eu estar preparado e atacar logo o projeto de frente, mas sinto-me extremamente sobretudo por ter a oportunidade de trabalhar na Bundesliga e trabalhar com o Kenny Maé e com o Ilan Koster e vocês provavelmente não sabem quem é o Tom Kissler, mas é dos melhores defensores do mundo e vai ser dos melhores defensores do mundo, do top 3 4 defensores do mundo nos próximos 3 4 anos. E,
e de ter o privilégio de trabalhar com essa malta todos os dias e de partilhar histórias e momentos com eles, acho que, pronto, sinto-me extremamente realizado. Gonçalo, olha, muito obrigado por esta Nada. nossa conversa. Foi excelente, gostei bastante. Mais uma conversa que sinto-me realizado. E boa sorte para tudo e que te corra tudo bem. E olha, a partir de agora, tu vais receber contactos de malta a querer ir passar aí uns dias e a dormir no sofá por esta porta, Sabes porque que eu isto já pode ser cá um tive exemplo. muitos treinadores portugueses cá a verem treinos. É. A malta, os meus amigos, o meu círculo, o Farelo veio cá, o Erlander, que está agora na Polónia no feminino, veio cá. Não sabes quem é, o Edgar São Bento Martins também já veio cá. Portanto, já tive malta dali da zona de Aveiro e do Porto que já vieram cá todos ver treinos e um, o João Fonseca, que era coordenador de Vigrosa, foi ele que me foi buscar para o Vigrosa, que agora está no Águas Santas. Portanto, há muita malta a vir cá, a ver treinos. O Filipe Monteiro e o pai vieram cá, pai, há 4 anos atrás, fez uns treinos na equipa B, viu os treinos dos séniores. Portanto, o Sigurdsson é extremamente aberto a que a malta veja treinos. Um, e eu fico super contente que a malta venha e poder partilhar um bocadinho com eles. Obrigado, Gonçalo. Vamos nos Ah, falando e obrigado por esta excelente conversa e boa sorte para tudo. obrigado. Ok? Obrigadão. Até à próxima. Adeus. Adeus. Espero que tenham gostado desta conversa com o Gonçalo. Eu gostei muito. Gonçalo, boa sorte para a tua carreira, para a tua época. Vamos estar cada vez mais atentos. Treinadores portugueses espalhados pelo mundo, cada vez mais, ainda bem. O Handball Summit fica por aqui. Voltamos na próxima semana. Até lá, joga muito.